Bem-vindo ao canal Verdades Sagradas. Este é um espaço criado para abrir a palavra de Deus de uma forma que vai além do que estás habituado a ouvir. Não viemos apenas ler versículos, viemos entender o que está escondido nas entrelinhas, o que está por trás de cada momento, de cada detalhe, de cada evento que a Bíblia registra com precisão cirúrgica, porque cada detalhe importa. Hoje vamos falar do momento mais decisivo de toda a história humana. Não apenas do que aconteceu visivelmente na cruz do Calvário. Vamos falar do que aconteceu simultaneamente no mundo espiritual, no templo, no lugar santíssimo, nas profundezas da terra e nos lugares celestiais, no exato momento em que Jesus exalou o seu último suspiro e disse: "Está consumado." Porque naquele momento, não apenas um homem morreu numa cruz. O universo inteiro tremeu. O véu do templo rasgou do alto para baixo. A terra sacudiu. As rochas partiram. Os sepulcros abriram. E numa dimensão que os olhos humanos presentes no Calvário não conseguiam ver, algo aconteceu no mundo espiritual que mudou para sempre a estrutura da realidade entre Deus e o ser humano. Este é o tema mais profundo que já abrimos neste canal. E quando terminares de ver este vídeo, nunca mais vais olhar para a morte de Jesus da mesma forma. Antes de começarmos, carrega no botão de subscrever e dá um gosto neste vídeo. Isso ajuda esta mensagem a chegar a mais pessoas que precisam de ouvir estas verdades. Vamos entrar juntos nesta revelação. Para perceber completamente o que aconteceu quando o véu rasgou, precisamos primeiro de perceber o que era o véu, onde estava, o que guardava e por que é que a sua existência era tão central para toda a estrutura religiosa de Israel durante mais de 1000 anos. O Templo de Jerusalém estava dividido em secções com níveis crescentes de santidade e de restrição de acesso. O átrio exterior era acessível a todos, incluindo gentios. O átrio de Israel era acessível apenas aos homens judeus. O átrio dos sacerdotes era acessível apenas aos sacerdotes. O lugar santo era acessível apenas aos sacerdotes em serviço e apenas durante o cumprimento das suas funções específicas. E depois havia o lugar santíssimo, o Debir em hebraico, o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado da terra, o lugar onde a presença manifestada de Deus habitava sobre a arca da aliança, entre os 2 querubins de ouro, cujas asas se estendiam sobre o propiciatório. E separando o lugar santo do lugar santíssimo, havia o véu. Este não era um simples pano decorativo. Era uma barreira de proporções extraordinárias. A tradição judaica, confirmada pelos escritos de Joséfo, o historiador judeu do primeiro século, descreve o véu do templo de Herodes como tendo aproximadamente 18 metros de altura e entre 30 centímetros e 1 metro de espessura. Era tecido com fios de linho, de azul, de púrpura e de carmesim, com querubins bordados sobre ele. Era tão pesado que, segundo os relatos, 300 sacerdotes eram necessários para o lavar. Este véu era a barreira física que representava a separação espiritual entre Deus e o ser humano. Não era uma decoração, era uma declaração teológica bordada em tecido. Dizia visualmente o que a Escritura dizia verbalmente. Tu não podes entrar aqui. A santidade de Deus e a condição pecaminosa do ser humano criam uma distância que não pode ser simplesmente ignorada ou atravessada pela vontade humana. Apenas uma pessoa podia atravessar o véu, apenas uma vez por ano. O sumo sacerdote, no dia da expiação. O Yom Kippur entrava no lugar santíssimo com o sangue de um animal sacrificado, para aspergi-lo sobre o propiciatório em representação da expiação pelos pecados de toda a nação de Israel. E mesmo ele entrava com tremor,
com incenso para cobrir a visão da presença de Deus, com sinos nas vestes para que os outros sacerdotes pudessem ouvir que ainda estava vivo. Porque se entrasse com algum pecado não confessado, com alguma impureza não tratada, morria na presença da santidade de Deus. O véu era a fronteira entre o que o ser humano podia aceder e o que pertencia exclusivamente a Deus. Era o sinal visual de que o acesso ao Santo dos Santos estava fechado para a humanidade pecadora, excepto através de um mediador específico, no momento específico, com sangue específico. E então Jesus morreu. Mateus 27, versículos 51 a 53. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu e as pedras se fenderam, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, de alto a baixo. Este detalhe é de uma importância teológica extraordinária. Se o véu tivesse rasgado de baixo para cima, seria a ação de um ser humano, talvez alguém que em fúria ou em comoção agarrou o véu e o rasgou. Mas o véu rasgou de alto para baixo. A ação veio de cima, veio de Deus. Foi Deus que rasgou o véu. E isto muda tudo sobre o significado do evento. Não foi a humanidade que forçou a entrada no lugar santíssimo. Foi Deus que abriu a entrada. Foi Deus que removeu a barreira. Foi Deus que declarou através deste acto físico dramático e visível que o véu representava tinha sido resolvido. E tinha sido resolvido pelo sangue do seu Filho. O mesmo sangue que o sumo sacerdote aspergia sobre o propiciatório, uma vez por ano, em representação imperfeita e temporária da expiação, foi derramado uma vez por todas, pelo próprio Filho de Deus. E esse derramamento foi suficiente para remover a barreira que separava Deus da humanidade, desde o primeiro pecado no jardim do Éden. Hebreus 10, versículos 19 a 22 explica o significado teológico deste evento com uma clareza extraordinária. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um coração verdadeiro, em plena certeza de fé, pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu do templo era uma imagem profética do corpo de Jesus. Assim como o véu separava o lugar santo do lugar santíssimo, o corpo de Jesus era a barreira entre a humanidade e a plena comunhão com Deus. E, assim como o véu foi rasgado quando Jesus morreu, a sua carne foi rasgada na cruz para abrir o caminho novo e vivo para a presença de Deus. A rasgadura do véu não foi apenas um evento físico dramático. Foi a declaração visual, em linguagem que todo o judeu presente no templo naquele dia do Páscoa poderia compreender imediatamente, de que a era dos sacrifícios animais tinha terminado, de que o sumo sacerdote definitivo tinha oferecido o sacrifício definitivo e de que o acesso ao lugar santíssimo estava agora aberto para todo aquele que viesse pelo caminho do sangue de Jesus. Mas o rasgamento do véu não foi o único evento extraordinário que aconteceu quando Jesus morreu. E precisamos de explorar cada um dos eventos que Mateus registra, porque cada um deles revela uma dimensão diferente do que aconteceu no mundo espiritual naquele momento. A terra tremeu e as rochas partiram. Um terremoto. No momento exato da morte de Jesus, a criação física respondeu. A terra que foi criada por ele e para ele, através de quem todas as coisas foram feitas, segundo João 1, sentiu a morte do seu Criador e reagiu com o tremor mais profundo
que a Terra pode expressar. Mas há mais do que geologia aqui. O terremoto partiu rochas, e a referência às rochas partidas está diretamente ligada ao evento seguinte, a abertura dos sepulcros. Os túmulos cortados na rocha das encostas de Jerusalém foram abertos pelo terremoto. E quando foram abertos, algo que não tinha precedente na história humana aconteceu. Muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Antes da ressurreição de Jesus, antes do domingo de manhã, quando as mulheres foram ao sepulcro. No momento da morte de Jesus, na tarde da sexta-feira, os corpos de santos mortos foram ressuscitados nos seus túmulos abertos e não apareceram imediatamente. O texto de Mateus é específico. Saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Eles ficaram nos sepulcros abertos até Jesus ressuscitar no domingo, e então entraram em Jerusalém e apareceram a muitas pessoas. Quem eram estes santos? A Bíblia não os identifica pelo nome, mas o facto de serem descritos como santos, como pessoas de fé e de aparecerem a muitas pessoas em Jerusalém, sugere que eram figuras conhecidas, provavelmente profetas e personagens da história de Israel, cujo retorno seria reconhecido e verificável. Este evento é um dos mais extraordinários e menos estudados de toda a narrativa da paixão. A morte de Jesus produziu ressurreição. Antes de Jesus próprio ressuscitar, a potência da sua morte foi suficiente para abrir túmulos e ressuscitar os mortos. A morte mais poderosa da história produziu vida onde havia morte. No mundo espiritual, este evento representa a primeira invasão do reino da morte pelo poder da ressurreição. É o prenúncio do que Paulo descreve em 1 Coríntios 15, onde Jesus é chamado as primícias dos que dormem. As primícias eram a primeira porção da colheita que era oferecida a Deus, garantindo e representando toda a colheita que vinha a seguir. Jesus é as primícias, mas a morte e ressurreição dos santos em Mateus 27 são como que os primeiros, frutos que começam a aparecer antes mesmo da colheita principal. A morte de Jesus não apenas abriu o acesso ao lugar santíssimo para os vivos, começou imediatamente a libertar os mortos. Mas há ainda outra dimensão do que aconteceu no mundo espiritual quando Jesus morreu. Uma dimensão que não está registrada nos evangelhos, mas que é revelada nas epístolas e que é talvez a mais perturbadora e mais significativa de todas para a compreensão da vitória da cruz. 1 Pedro 3, versículos 18 a 20. Porque também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos apresentar a Deus, sendo morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava no tempo de Noé. Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Os espíritos que estavam presos eram os que tinham sido rebeldes no tempo de Noé. Isto é uma referência direta aos vigilantes de Gênesis 6, os anjos que transgrediram os limites estabelecidos por Deus, que estavam aprisionados no Tártaro, em correntes de trevas, como descreve Judas 6 e 2 Pedro 2,4. Entre a morte e a ressurreição, Cristo foi ao lugar onde estes espíritos estavam aprisionados e proclamou. A palavra grega usada aqui não é euangelizomai, que é a palavra para anunciar boas novas. É kerusso, que significa proclamar, anunciar com autoridade, como um arauto que faz uma proclamação oficial. O que é que Jesus proclamou a estes espíritos aprisionados? A Bíblia não registra o conteúdo exato da proclamação, mas o contexto e a palavra usada sugerem fortemente que foi uma proclamação de vitória, não uma oferta de redenção. Foi a declaração do vencedor ao vencido. Foi Jesus a ir aos lugares mais profundos do confinamento espiritual e a anunciar, com autoridade total, que a batalha tinha terminado e que ele tinha vencido. Colossenses 2, versículo 15.
confirma esta dimensão da vitória da cruz no mundo espiritual. Tendo despojado os principados e as potestades, os exibiu publicamente, triunfando sobre eles em si mesmo. Despojado, exibiu publicamente, triunfou sobre eles. A cruz não foi apenas um sacrifício. Foi uma batalha. E o que pareceu uma derrota aos olhos humanos, o Filho de Deus morto numa cruz entre dois criminosos, foi na realidade a vitória mais completa e mais definitiva que o universo alguma vez viu. Os principados e potestades que Paulo menciona são exatamente as hierarquias do reino de Satanás que aparecem em Efésios 6. Estas entidades pensaram que tinham vencido quando Jesus morreu. Pensaram que a crucificação era o fim do que Jesus vinha fazer. Paulo fala em 1 Coríntios 2, versículo 8, que nenhum dos príncipes deste século conheceu a sabedoria de Deus, porque se a conhecessem, não crucificariam o Senhor da glória. Se o reino das trevas soubesse o que a morte de Jesus iria produzir, nunca o teria crucificado. A crucificação que parecia a sua maior vitória sobre os propósitos de Deus foi, na verdade, o instrumento da sua derrota mais completa. E quando Jesus desceu aos lugares mais baixos da esfera espiritual e proclamou vitória aos espíritos aprisionados, estava a fazer exatamente o que Colossenses descreve, exibindo publicamente, nos próprios domínios do inimigo, a completude da sua vitória. Esta é a profundidade da frase "está consumado". Não foi apenas a declaração de que o sofrimento físico havia terminado. Foi a declaração de que o plano da redenção havia sido completado, de que o preço havia sido pago, de que a barreira havia sido removida, de que os principados haviam sido despojados, de que a morte havia sido vencida, de que o acesso ao lugar santíssimo estava aberto e de que nada no universo visível ou invisível ficaria o mesmo depois daquele momento. Escreve nos comentários agora: "Está consumado, e eu entro pelo sangue", porque é isso que o rasgamento do véu declara. A entrada está aberta. O sangue de Jesus é o teu caminho, e nada pode fechar o que Deus rasgou de alto para baixo. Agora quero explorar o impacto imediato que o rasgamento do véu teve sobre os sacerdotes que estavam no templo naquele momento. Era a tarde do Páscoa. O templo estava em plena atividade. Os sacerdotes estavam a realizar os seus serviços. O ritual do sacrifício pascal estava a decorrer. E de repente, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo rasgou do topo ao fundo. Imagina ser um sacerdote naquele momento. Estás em serviço no lugar santo. O véu está à tua frente como sempre esteve, a barreira que define os limites do teu acesso à presença de Deus. E de repente ele rasga, do alto para baixo, com um som que aqueles que estavam próximos certamente ouviram. Que através do véu rasgado, o lugar santíssimo está exposto. O lugar santíssimo que ninguém podia ver. O lugar santíssimo que apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, com tremor e com incenso, para se proteger da visão direta da presença de Deus. Agora estava visível através do véu rasgado. Os evangelhos não nos dizem o que os sacerdotes fizeram naquele momento, mas os Atos dos Apóstolos dão-nos uma pista extraordinária. Atos 6, versículo 7 diz: "E a palavra de Deus crescia, e o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito, e também uma grande multidão de sacerdotes obedecia à fé." Uma grande multidão de sacerdotes do templo de Jerusalém, que se tornaram seguidores de Jesus. Será que havia uma ligação entre o que viram naquele momento do rasgamento do véu e a sua subsequente abertura para o Evangelho? A Bíblia não confirma esta ligação de forma explícita, mas é difícil ignorar a possibilidade de que sacerdotes que estavam no templo quando o véu rasgou, que viram o lugar santíssimo exposto,
que depois ouviram a pregação dos apóstolos sobre a morte e ressurreição de Jesus, conectaram os pontos e reconheceram o que tinha acontecido. Agora quero explorar o que o rasgamento do véu significa especificamente para a tua vida espiritual hoje. Hebreus 4, versículo 16, diz: Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemo-nos com confiança ao trono da graça. Esta frase seria completamente escandalosa para qualquer judeu do tempo de Jesus. O trono da graça é o propiciatório, o lugar entre os querubins de ouro sobre a arca da aliança, o lugar mais sagrado do universo, o lugar onde a presença de Deus habitava. E Hebreus diz que te chegues a Ele com confiança, com ousadia, não com tremor de quem vai morrer, se não cumprir todos os rituais corretamente, com confiança de filho que se aproxima do Pai. Esta confiança não vem da tua santidade, vem do sangue que rasgou o véu. Vem do sacrifício definitivo que não precisa de ser repetido porque foi perfeito da primeira vez. Vem da mediação de um sumo sacerdote, que não entra no santuário celestial com sangue de animais, mas com o seu próprio sangue, e que vive para sempre, para interceder pelos que se aproximam de Deus através dele. O acesso que o sumo sacerdote tinha apenas uma vez por ano, com tremor, com toda a preparação ritual, com consciência de que a vida dependia de cada detalhe ser cumprido corretamente. Esse acesso está agora disponível para ti a qualquer momento, em qualquer lugar, sem rituais, sem intermediários humanos, sem as vestes sacerdotais certas, sem incenso para proteção, sem sinos nas vestes, para provar que ainda estás vivo, porque o véu rasgou, a barreira foi removida, e o acesso está aberto pelo sangue do único sumo sacerdote, que nunca precisará de repetir o seu sacrifício. Isto significa que quando oras, não estás a enviar uma mensagem para um Deus distante que talvez ouça se a tua oração for suficientemente fervente, ou suficientemente longa, ou suficientemente correta na forma. Estás a entrar no lugar santíssimo. Estás a chegar ao trono da graça. Estás na presença imediata do Deus do universo. Não por mérito teu, mas pelo sangue que rasgou o véu de alto para baixo. Esta verdade devia transformar completamente a qualidade da tua vida de oração. Devia remover o sentido de que estás a falar para o vazio. Devia remover a sensação de que Deus está distante ou desinteressado. Devia remover a ideia de que primeiro tens de te preparar suficientemente, de que primeiro tens de ser bom o suficiente, de que primeiro tens de acumular suficiente tempo de oração ou de leitura bíblica para merecer aproximar-te. O véu rasgou, a entrada está aberta, e a única qualificação para entrar é o sangue de Jesus, que já foi derramado, que já é suficiente e que te pertence pela fé. Há ainda uma dimensão do rasgamento, do véu que raramente é explorada, mas que é de grande profundidade. O véu estava bordado com querubins. Estudamos os querubins neste canal, esses seres de glória aterrorizante que guardam o que é sagrado, que foram colocados à entrada do jardim do Éden com uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Os querubins bordados no véu representavam exatamente a mesma função. O véu com os seus querubins bordados era o equivalente no templo dos querubins à entrada do Éden. A mesma barreira, a mesma guarda, a mesma declaração de que o acesso ao que é sagrado, ao que é de Deus, ao que é eterno, estava fechado para o ser humano pecador. E quando o véu rasgou, os querubins bordados nele rasgaram também. A guarda foi levantada, não porque a santidade de Deus diminuiu, mas porque a exigência da santidade foi completamente satisfeita pelo sacrifício perfeito de Jesus.
O que os querubins guardavam não foi abandonado. Foi aberto pelo único que tinha autoridade para o abrir. O Filho de Deus, cujo sangue satisfez completamente tudo o que a santidade de Deus exigia. O caminho para a árvore da vida que foi fechado no Éden pelos querubins com a espada flamejante foi reaberto no Calvário pelo rasgamento do véu. E Apocalipse 22 confirma que no fim, na Nova Jerusalém, a árvore da vida estará disponível para todos os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. A história que começou no Éden, com um portão fechado por querubins, termina com a entrada aberta pelo sangue do Cordeiro. E o véu rasgado no Templo de Jerusalém é o ponto médio desta história. O momento em que o que estava fechado foi aberto. O momento em que o que estava separado foi unido. O momento em que o que estava distante foi aproximado. Paulo captura isto em Efésios 2, versículos 13 a 14. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes chegados perto pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e derrubou a parede de separação que estava no meio. A parede de separação, o véu, a barreira entre o que é humano e o que é de Deus, derrubada não gradualmente, não parcialmente, de alto para baixo, num único momento, no momento em que Jesus disse, está consumado e exalou o seu último suspiro. Partilha este vídeo com alguém que se sente distante de Deus, com alguém que pensa que não tem acesso, que não é suficientemente bom, que cometeu demasiados erros para se aproximar. Porque a mensagem do véu rasgado é exatamente para essa pessoa. A barreira foi removida. A entrada está aberta. O único requisito é o sangue de Jesus. E esse sangue já foi derramado. Dá gosto a este vídeo? Subscreve o canal Verdades Sagradas. Ativa o sino. E nos comentários, deixa a frase que encerra esta mensagem. O véu rasgou e eu entro com confiança. Porque é isso que o rasgamento do véu declara sobre ti. Não sobre o sumo sacerdote. Não sobre os sacerdotes de Israel. Sobre ti, tu tens acesso. Tu podes entrar. Tu podes chegar com confiança ao trono da graça. Porque o Filho de Deus rasgou o que separava, pagou o que era devido, abriu o que estava fechado e vive para sempre, para te manter nesse acesso que custou tudo o que ele tinha. Está consumado, e o véu nunca mais voltará a estar intacto. Que Deus te abençoe, te mantenha próximo do seu trono e que nunca percas a consciência do privilégio extraordinário que tens de entrar livremente na sua presença pelo sangue de Jesus. Aqui é o canal Verdades Sagradas, onde a palavra de Deus vai mais fundo do que o olho consegue ver.